Tem um verso aqui que Silat Maharaj citou, e esse verso fala o seguinte: onde quer que haja a devoção ao Senhor Supremo, Sri Krishna, Mukti é liberação. Mukti, ela permanece lá. Não apenas isso. Mukti, Devi, ela fica lá como uma serva. Então, todo aquele que serve Deus, aonde haja um lugar que tenha devoção a Deus, onde tiver isso, Mukti, a liberação está lá. Mas o nosso caminho não é da liberação. Nós não estamos preocupados em Mukti, em liberar, sair do mundo material. O nosso objetivo final é amor puro por Deus, Krishna Prema. Esse é o nosso caminho, Krishna Prema, não a liberação. Mas a liberação está sempre onde tem o serviço a Deus. É necessário servir os Vaishnavas. Este é o nosso dever. O que significa cantar o santo nome? O serviço aos Vaishnavas, ele está na raiz de tudo. Quando Gurudeva e Vaishnavas dizem algo, você deve seguir essas instruções à risca. Você entendeu? Disse Lachara Maharaj. Lembre-se sempre disso. Então, o que Gurudeva falou e um devoto, os Vaishnavas falaram, você tem que seguir à risca. Não é seguir mais ou menos. Nós estamos nessa falta de vontade de servir, falta de vontade de vir ao templo, falta de vontade de cantar o santo nome, porque nós não seguimos à risca o que os santos falam, o que o Guru fala. Se nós seguíssemos à risca, nós não teríamos essa falta de vontade. A falta de vontade, ela vem porque falta de associação. Se você não tem associação com aquele que busca Deus, você não vai buscar Deus, você não vai ter vontade. Então você tem que andar junto com quem busca Deus. Passarinhos de mesma plumagem voam juntos. Isso Srila Siddhar Maharaj falou. Se você anda com pessoas que querem Deus, você vai cada vez mais querer Deus. Se você anda com pessoas que fumam, cada vez mais você vai querer fumar. Se você anda com pessoas que usam droga, cada vez mais você vai usar droga. E assim por diante. A companhia, a associação é algo extremamente importante. Ontem nós lemos isso ontem à noite. Nós não podemos dar associação para aquele que é contra a consciência de Krishna. Nós não temos que ter nenhum tipo de associação com aquele que é contra a consciência de Krishna, com aquele que é contra o Guru, aquele que é contra os Vaishnavas, aquele que é contra a prática devocional. Nós não podemos dar associação. Mas aí é o que eu expliquei ontem na aula. A maioria das pessoas que nós convivemos não são a favor da consciência de Krishna, né? A maioria, no trabalho, na família, os parentes, ninguém é a favor da consciência de Krishna. É raríssima família que é uma família Vaishnava, Gaudiya Vaishnava. Então, o que Silachara Maharaj está querendo falar com associação? O que Mahaprabhu falou com associação? A associação não é morar junto. A associação é você seguir o mesmo hábito ruim do outro. Ou seguir a orientação do outro. E eu dei exemplo do Natal e Ano Novo que está chegando, né? Ontem eu dei esse exemplo, ontem à noite. Então está chegando o Natal e Ano Novo, hoje é dia 1º de dezembro, né? Daqui 3 semanas e 4 dias é Natal. E aí todo mundo vai sentar na mesa lá com aquela família, e a família toda lá comendo coisas erradas, que não fazem bem para a devoção, bebendo álcool, e falando bobagem, falando besteira, enfim. Você não pode entrar no esquema deles. Eles podem estar assim, mas você faz o quê? Leva a praçada. Vão fazer bullying com você, o problema é deles se eles fazem bullying. Alguém que faz bullying com Vaishnava, aquele que faz bullying com nós que estamos tentando ser Vaishnava, ele está perdido na vida espiritual. Você zombar de um Vaishnava, você zombar de alguém que está tentando, ele está perdido, mas o problema é dele. Então, tem que levar sim, leva a praçada, leva a marmita.
O Vaishnava, o Gaudiya Vaishnava, ele tem que andar com a marmita. Não tem jeito. E aí ontem também na aula, Srila Maharaj falou, não coma nada que não seja cozido, né, por um Vaishnava e oferecido no altar. Não coma nada que não seja feito por um devoto. Devoto que eu digo nós, que não somos devotos ainda, mas nós estamos no caminho. Não coma nada de alguém que não está na consciência de Krishna e não ofereceu para Deus. Nada. Ah, mas eu vou fazer alguma comida que você come. Não coma. Isso é orientação do Guru, mas como nós lemos hoje aqui, você tem que seguir à risca o que o Vaishnava fala e o que o Guru fala. Senão você nunca vai ter uma evolução espiritual adequada. Qual o problema de você levar a marmita para a assada? Nenhum problema. Nós não temos que ter vergonha do que nós fazemos. Nós não temos que ter vergonha do que o Guru manda nós fazermos. Quem tem que ter vergonha é quem está comendo carne. Quem tem que ter vergonha é aquele que está bebendo álcool. Aquele tem que ter vergonha, aquele que joga, aquele que faz sexo ilícito, aquele que se intoxica. Esse tem que ter vergonha, não nós. Você está fazendo a coisa mais pura que existe, que o Guru falou, que Krishna falou. Por que você vai ter vergonha de algo assim? Então o mundo está invertido. Então agora Natal, Ano Novo, né, não dê associação para ninguém. Você pode ir lá na festa, sim, vá lá na festa, na família, mas não se envolva nos maus hábitos. Não se envolva no que eles vão querer que você faça. Associação é você seguir o que a pessoa fala. Você pode estar ao lado do Guru, você pode dormir na cama ao lado do Guru e não ter nenhuma associação com o Guru. Se você não seguir o que o Guru fala, não importa estar lá na Índia, onde o Guru está. Se você não segue o Guru, você não tem associação. E agora nós estamos tendo associação de quem? De Srila Maharaj. Eu estou lendo uma aula que ele falou em 2020. Então nós estamos tendo associação dele. Por quê? Ele está orientando nós. Então nós temos que compreender que a associação não é morar junto com a pessoa. A associação é não fazer o que a pessoa faz e não deixar que a pessoa nos influencie. Se a pessoa é contra Krishna, deixa ela, o problema é dela. Nós não podemos entrar no esquema da pessoa. Nós temos que ter firmeza. Por isso que é dito que um devoto, o Vaishnava, o Guru, ele é pesado. Não é qualquer ventinho, qualquer palavrinha que vai tirar ele do caminho. E nós temos que ser assim. Não é qualquer um aí que vai falar para você, faça isso, faça aquilo. Ah, tudo é uma vez por ano, né? Toma um pouquinho de vinho aí, tá todo mundo tomando vinho lá na mesa. É uma vez por ano, hoje é Natal. E daí que é Natal, Ano Novo, não importa. Nós não somos cristãos. O Natal para nós é igual a um dia normal. O que a gente comemorar é o dia do aparecimento de Krishna, de Mahaprabhu, do nosso Guru. E esse é um dia especial para nós. O Natal para nós é um dia normal. Então, não se associe com aquele que vai contra Krishna. Não se associe com aquele que está contra você praticar a consciência de Krishna. Não dê bola, não siga a orientação de ninguém, somente do Guru. Continuando aqui, é necessário servir os Vaishnavas. Esta é o nosso dever, esse é o nosso dever. O que significa cantar o santo nome? O serviço aos Vaishnavas está na raiz de tudo. Quando o Gurudeva e os Vaishnavas dizem algo, você deve segui-lo à risca. Você entendeu? Srila Maharaj pergunta. Este é o significado de visitar Ganga Sagar. Nós podemos rezar para Kapila Muni, cujo ashram está situado aqui. Você está presente aqui em seu samadhi. Por favor, direcione a minha mente para o caminho da devoção. Jai Shri Guru Maharaj Ki Jai. Então, isso que nós temos que fazer, rezar para que Krishna direcione a nossa mente para o caminho da devoção.
Não rezar para pedir algo material, nem pedir prosperidade material, nem pedir saúde, nem pedir nada disso. Isso é o materialista que faz. Nós, a única coisa que podemos pedir é mais devoção, mais fé e mais vontade de servir. É isso que nós temos que pedir. Assim acaba essa parte da aula de Silachar Maharaj, é o finalzinho dela que foi lido ontem à noite, né? Tem alguma pergunta, Araganda? Eu estava lendo ontem um artigo do Sr. Govinda que falava disso. O devoto perguntava para ele por que os ocidentais, eles, às vezes, eles se perdem muito no caminho, assim, eles voltam para o mundo material, né? Aí ele falou justamente isso, porque não segue o que o Guru fala. Então, só reforçando. Não segue, nós não seguimos. A gente não consegue seguir o que o Guru Nós fala. não seguimos tudo, como diz aqui, a risca, né? Tem que seguir a risca o que o Guru fala, o que o Vaishnava fala. E uma das coisas que o Guru fala é não se associe com pessoas que não são devotos. Né? Então, por quê? E outra coisa que ele falou que é interessante, assim, ele falou assim, que a hora que o Guru acorda, a gente tem que acordar também. E a hora que o Guru dorme, a gente tem que dormir. Sim. E a hora que o Guru vai fazer o Arati, a gente tem que fazer junto também. A gente tem que seguir sempre o Guru, igual ele seguiu o Bhattacharya. Sim, com certeza. E o horário correto de acordar não é 11 horas, meio-dia, nem 7 horas da manhã. O horário correto é cedo, 4h30, 5 horas. O Brahma Muhurti, agora está clareando cedo, né? Agora 5 horas, pouquinho antes das 5 está clareando. Então, o Brahma Muhurti são 96 minutos antes do sol aparecer. Você acredita que meu filho acordou hoje 4h30 da manhã? Eu cheguei em casa hoje 1h30 da manhã, eu cheguei em casa, no trabalho. Aí eu tinha falado que eu vim aqui de manhã, né? Sim. Aí a hora que eu fui dormir, eu falei assim, nossa, será que eu vou conseguir levantar para ele tempo? Meu filho acordou 4 horas da manhã, 4h30 da manhã. Levantou que nem louco. Aí minha mulher falou assim, nossa, o Vinícius tá louco, o Vinícius tá louco. Ele saiu andando na sala lá. Aí eu peguei ele e ele dormiu no meu colo. Aí eu acordei já. Já cantei a Japamala e falei, não tem. Ele acordou no horário certo, no Brahma Muhurti. 96 minutos. Então, vamos arredondar 5 horas que está clareando, né? 5 horas menos 1h30, 3h30. Como são 96 minutos, então você tem que acordar que hora? 3h24. 3h20. Esse é o horário correto até, claro, né? O sol, quando é dito sol aparecer, aí a pessoa pode falar, mas hoje não tem sol, né? Está nublado. Não, o sol aparecer fica claro. Né? Então, 96 minutos. Esse é o melhor horário para se acordar, para fazer a prática devocional. É o melhor horário. Está todo mundo dormindo, como diz, né, um monge que uma vez veio aqui e falou, a Bolsa de Valores está fechada ainda, a cotação do dólar não existe, está todo mundo dormindo, o materialismo está dormindo, esse é o melhor horário. Ninguém vai te incomodar, ninguém vai te mandar mensagem, entendeu, né? A família está dormindo também, o cachorro está dormindo, ninguém vai te incomodar. É o melhor horário. E além disso, claro, de ninguém te incomodar, esse é o melhor horário. Shila Govinda Maharaj, ele acordava às 3 horas da manhã, porque Krishna acorda às 3 horas da manhã. Ele falou isso. Krishna acorda às 3 horas da manhã todo dia. E ele acordava às 3 horas da manhã todo dia. Por isso que na Índia, né, quem é rendido, quem mora no templo, vai dormir tarde, né, 9h30, 10 horas. Como diz Tilakaniri Maharaj, a praçada que ele honra é às 9 horas da noite. Ele começa a honrar a praçada às 9 horas da noite. Que ele termine 9h30, 10 horas ele está indo dormir. No outro dia, 4 horas ele está de pé, ou antes, eu não sei que hora que ele acorda, né? Mas então o corpo não aguenta. Aí por isso que eles dão uma descansada. Quando chega depois do almoço, 1 hora, 1h30, eles dão uma descansada. Por quê? Porque senão o corpo não aguenta. Mas tem que acordar cedo. E o hábito, o mau hábito, Silachar Maharaj já deu uma aula falando sobre isso, né? Nós viemos desde criança adquirindo maus hábitos. Pela mãe, pelo pai, acordando tarde, chega sábado e domingo, todo mundo acorda tarde. Durante a semana, aquele que fala que acorda cedo aqui no Ocidente, acorda às 7 horas da manhã. Eu estou dizendo que quem não tem um trabalho cedo, né? Eu acordo cedo, quero que você acorde 7 horas. 7 horas da manhã já passou muito tempo para você fazer a prática devocional. Você pode acordar às 6 horas da manhã para você ir trabalhar.
mas você tem que acordar antes do trabalho para poder fazer a prática devocional. Isso é uma aula de Srilacharya Maharaj. Se você, normalmente, a pessoa acorda 5 minutos antes, né, de já tomar banho e escovar o dente, tomar banho, se trocar e vai correndo para o trabalho. E normalmente está sempre atrasado. Aí você fala, não, eu vou cantar. Durante o dia é impossível cantar Japamala quem trabalha, né? A maioria dos trabalhos. Na hora do almoço, você não vai cantar Japamala. Tem que ter muita determinação. Você almoçar em 10, 15 minutos e depois se retirar de todo mundo e ficar lá cantando Japamala. Eu garanto que pouquíssimas pessoas fazem isso. E aí, à noite, você está cansado. À noite você está cansado, a mulher quer conversar com você, o marido quer conversar com a mulher, e aí o filho está lá incomodando, coitado, ele quer brincar com o pai, com a mãe, claro, né? Mas, enfim, ele está atrapalhando a devoção, né? Então, o melhor horário é justamente esse, é acordar cedo, faça a prática antes de ir para o trabalho, aí você trabalha, e no final do dia você complementa a prática. Senão não vai dar certo, você não vai ter vida devocional. Se você deixar para depois, e você está cansado, o dia foi ruim, o chefe ou o seu cliente, se você é o dono da empresa, alguém te aborreceu, você está lá chateado, você não vai ter vontade de pegar a Japamala e fazer um serviço devocional. Aí você vai fazer o quê? Por obrigação. A Japamala não pode ser cantada por obrigação, tem que ser serviço devocional. Você tem que se conscientizar e falar, isso é meu serviço devocional diário. É serviço a Deus, não é obrigação. O serviço a Deus não pode ser obrigação. O serviço a Deus tem que ser por amor. O Guru falou e nós temos que fazer. Não é obrigação. Da mesma forma, você falar, eu tenho obrigação de honrar praçada. Não, não é questão de obrigação. Você deve, por quê? Porque você quer amor a Deus. Você quer algum dia amar a Deus. Não pode ser... E aí, o que acontece? Se você fizer por obrigação, você vai cantar sem prestar atenção no Santo Nome, no Mahamantra. Você vai cantar pensando no dia de amanhã, e aí você vai olhar o celular, e aí faz o barulhinho. Então, o horário de cantar Japamala, desliga o celular, desliga tudo. É serviço devocional. Srilacharya Maharaj falou, nós lemos há uns dias atrás aí, o serviço devocional tem que ser concentrado no serviço. Você está fazendo algo devocional, você não pode desviar a atenção do serviço. Senão não é bem feito. E ele falou isso, ele deu o exemplo da cozinha. Você está cozinhando, aí, por que ele falou isso? Porque perguntaram, não foi Srilacharya Maharaj, desculpa, foi Srilatila Kaniriha Maharaj, na aula dele do Zoom. Perguntaram para ele se era apropriado escutar uma aula de alguém, né? Uma aula, um Harikata, durante a cozinha. Enquanto você está cozinhando para Deus, você ficar escutando. Ele falou, não. Não, porque você vai estar atento no que a pessoa está falando, no Harikata. E aí você não vai prestar atenção realmente se você está lá colocando o tempero certo, se você não vai deixar a comida queimar, se você está lavando bem, se você está tirando aquele pedacinho lá que não está muito bom do alimento. Você está cozinhando, você concentra no alimento. Você pode sim cantar uma Mahamantra, ele falou, cantar as canções. Aí ele falou, mas em pensamento, você não pode soltar saliva na comida da deidade. Porque qualquer um que falar, está soltando saliva. A não ser que você use a máscara. Então, a máscara foi muito bom, né, agora na pandemia, porque você vai para a cozinha, coloque máscara. E não só máscara, coloque touca. É muito desagradável. Nós, por exemplo, você já foi num restaurante, você já foi em algum lugar, na sua casa, às vezes, tem um cabelo na comida. É desagradável. Você acha desagradável. Imagina a Krishna. Krishna vai comer um alimento, você oferece para ele, tem um cabelo lá no meio do alimento. Enfim, né? Use uma touca também, né? Quem, na verdade, raspa a cabeça, né, como nós, tal, é mais difícil. E outra, a cica nunca fica solta, ela fica amarrada.
Então, não tem o homem que raspa a cabeça, né? Não tem problema com isso e toca, mas as mulheres sim. E a máscara é extremamente... Silat Maharaj falou, ele não gostava de conversa na cozinha. Porque fica todo mundo conversando e conversando e soltando saliva na comida de Krishna. Veja só que coisa absurda. Isso é ofensa. Nós estamos fazendo seva parada, ofensa ao serviço a Deus. Então nós temos que nos conscientizar e fazer exatamente concentrado no serviço. E o que o Raghunanda Prabhu falou também, né? Seguir o que o Guru fala. Gurudeva falou isso. Esse é o problema nosso. Nós não seguimos tudo que o Guru fala. Seguimos mais ou menos. E aí fica fraco, aí você fica fraco. Aí qualquer tentação, qualquer coisa que você vê no mundo material, você acaba sucumbindo e caindo. Qualquer vento que bate, qualquer coisa que Maia coloca no nosso caminho, e Maia está colocando toda hora. Toda hora a Maia está colocando. Você pega a japa na mão, você pensa em pegar a japamala na mão, Maia já joga alguma coisa para você. Aí você fala, eu vou no templo hoje. Maia já coloca. Só de pensar que você vai, não precisa falar. Maia sabe tudo. Né? Ela vai colocar. E ela coloca algo que você gosta de fazer. Ela não coloca algo que você não gosta. Seria muito fácil, né? Ela chegar, por exemplo, você não gosta de futebol, uma suposição. E aí o dia do jogo do Brasil é o dia do horário do templo. Ela não vai provocar você com isso. Ela vai provocar, se você não gosta do futebol, ela vai provocar você com coisa que você gosta. Como uma vez, eu vou contar aqui uma história, né? Claro que eu não vou falar quem foi o devoto, né? Ou a devota. Também não vou falar nem se é devoto ou devota, né? Mas a pessoa iniciada era o festival do banho de Sri Giriraj, Govardhana Puja. Extremamente importante, não tinha nem Mahaprabhu na época aqui no templo. Né? Giriraj era a deidade do templo. Né? Ainda é, claro, mas agora também tem Mahaprabhu. E aí era o banho, o dia mais importante, Govardhana Puja. É o dia do banho, o dia que todo mundo tem a chance de ir lá dar banho na deidade, dar banho em Deus. Né? E aí a pessoa pegou e falou para mim, poxa vida, eu queria muito ir. Queria nada, né? Mas ela falou, queria muito ir, mas, poxa, eu ganhei convite para o teatro, e é uma peça que eu estou querendo ver há muito tempo. E o convite é caro, eu ganhei. Então eu vou no teatro. Então veja só o que Maia colocou para essa pessoa que se iniciou. Né? Colocou a tentação, justamente. Ela queria ver a peça, Maia ainda colocou o ingresso de graça para ela no dia e no horário do festival de Govardhana Puja. E a pessoa foi aonde? Não precisa nem falar, né? Por quê? Porque não tem a prática firme. É o que o Raghunanda Prabhu falou. A pessoa não tem a prática. Aquele que tem a prática constante, foi falado outro dia também, lido aqui, os 4 tipos de fé, né? Kamala Shirada, Taranga Shirada, Drida Shirada e Shuddha Shirada. O que quer dizer cada um? Kamala Shirada é a fé fraca. É aquela fé da pessoa que vem no templo uma vez por ano, ela vem no festival 2 vezes por ano, ela não faz nada em casa, ela só usa cantimala, nem a japamala ela canta. A fé é bem leve, bem frágil. Né? Aí tem Taranga Shirada. Taranga Shirada é aquele que canta a japamala um dia, não canta no outro. Um dia ele oferece a comida, outro dia ele não oferece. Um dia ele honra a praçada, outro dia ele não honra. Ele vem no templo de vez em quando. Ele vem em alguns festivais. Essa é a fé oscilante. Taranga Shirada. É ondulante, como uma onda. A onda cresce, a onda acaba. Né? Então é oscilante, é ondulante. Essa fé que a maioria tem. E aí tem Drida Shirada. Drida Shirada, aquela fé daquele que vem no templo quando tem o programa, ele vem em todos os festivais, ele faz a prática diária em casa, todo dia ele está cantando, ele está oferecendo a boga, ele está honrando a praçada, ele faz recadas, ele canta as canções de manhã, ele canta essa fé firme. A fé firme. São poucos que têm essa fé firme. E é raríssimo aquele que tem Shuddha Shirada, a fé
mais forte. Na verdade, esses são os Só gurus. os devotos mesmo. Esses são os gurus, o Vaishnava firme que está lá, entendeu? Essa fé forte. Quem está nesse nível aí é raríssimo cair. Não estou dizendo os gurus, né? Porque um guru genuíno nunca cai. Mas é aquele que está muito firme, muito, a fé é muito forte. Né? Mas nós ainda estamos muito longe disso. Então, qual que é o tipo de fé que a gente tem que almejar? A gente tem que almejar. Não adianta você planejar algo que você não pode executar. Isso daí também não adianta. Você falar, eu vou fazer um voto de cantar 64 voltas todo dia na Japamala. Você não vai. Você não vai. É que nem um atleta. O atleta ele tem que ser progressivo. Cantar 16 já é difícil. O atleta tem que ser progressivo. Ele pega e fala assim, eu vou fazer isso daqui nesse planejamento agora de treino. Eu tinha um professor de atletismo na faculdade, ele falava, nunca planeje o que você não consegue fazer. Você vai ficar frustrado. Então o que acontece? Você planeja, eu vou correr 10 quilômetros por dia. Você tem que correr os 10 quilômetros. Porque se você falar, hoje eu estou cansado, veja só como isso funciona também no mundo material. Não é somente no mundo espiritual, na prática devocional. Você planeja correr 10 quilômetros. Quando chega no 8º quilômetro, a tua mente começa, você está cansado hoje. Né? Poxa, hoje está cansado, para agora. A mente, quem for atleta sabe disso. Né? Para agora, você está cansado. Aí, de repente, você fala, vou parar, hoje eu estou muito cansado. Aí, no dia seguinte, você vai lá correr, quando chegar com 8, 7 quilômetros, começa a doer o pé. A mente faz você ter dor no pé. Isso é o cérebro, né? Veja só como que é poderoso, né? Se você for influenciado, se você não vencer, por isso que entra a determinação. Nós temos que ser determinados. E aí, você fala, hoje eu estou com dor, eu vou parar. Né? Aí, no outro dia, você vai ter outra dor de cabeça, sei lá, alguma coisa. A mente faz isso. A mente faz isso. Então, você programa, eu vou fazer isso hoje, você tem que fazer aquilo. Programe o que você consegue. E aí, gradativamente, você vai aumentando a sua programação. A mesma coisa a vida devocional. Então, você tem que programar e tem que fazer. Por isso, uma deidade, por exemplo, como Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Radha Krishna, né? Você não pode diminuir o padrão da deidade. Você vai estipular um padrão para você servir a deidade. Por exemplo, você fala, eu vou fazer um arati por dia. Você tem que fazer um arati todo dia. Mas hoje eu quero fazer 2, 3. Se você começar a fazer 2, 3, um dia, 2 dias, você tem que fazer sempre 2, 3. Você não pode diminuir o padrão de adoração à deidade. O único que permite isso é Sri Giriraj. Sri Giriraj é uma deidade caseira, né? Govardhana Shila. Então, num dia você pode falar, domingo, por exemplo, você fala, hoje eu vou servir Giriraj o dia inteiro. E você fica o dia inteiro lá servindo Giriraj. E no outro dia você fala, hoje eu vou oferecer só água e tulasi. Você pode. Giriraj permite isso. Por isso, Giriraj é a deidade que Shila Siddhar Maharaj escolheu para iniciar a nossa missão. É a única Shila, a única pedra, né? Deus na forma de pedra que a gente adora. Shalagrama Shila é extremamente rígido, regras e regulamentos. Então, nossa missão não adora Shalagrama Shila. A única exceção é em Koladuip, mas tem toda uma história por trás daquela Shila que está lá. Então, nós não podemos. Da mesma forma, você tem que estipular. Eu vou cantar no mínimo 4 voltas por dia. No mínimo. E todo dia você tem que cantar no mínimo 4. O Guru falou, no mínimo 16. Mas o mínimo do mínimo do mínimo é 4. Mas sabe o que acontece conosco? Nós fazemos a regra. Da exceção, nós fazemos a regra. Então o Guru fala, excepcionalmente, quando você não tem tempo, cante 4. E a gente faz a regra, todo dia canta 4. E aí você começa a cantar 4 na regra, o dia que você está muito ocupado, o que você faz? Você não canta. Isso o ser humano é assim. Não adianta, o ser humano é assim. E se não tem ninguém para te cutucar, não tem ninguém para falar, pô, você está cantando. Não vai. Se não tiver ninguém... E tem uma coisa da Japa aqui, cantar Japa é tão bom, né? Bom, pra mim é bom, eu acho bom, eu gosto. Então
como para mim eu gosto de cantar, porque me faz bem, entende? Aham. Me limpa a cabeça, né? Tipo, vai limpando aos poucos, né? A gente tá com a mente muito poluída ainda, mas com um pouco que a gente pratica, a gente percebe que a consciência vem, ela vem vindo, ela vem entrando. Só que pouco ainda, né? A gente é muito caído ainda. Mas quanto mais a gente pratica, mais limpa a mente, né? Esse é o exercício de cantar. O primeiro verso do que Mahaprabhu escreveu, o Shikshastra, ele fala, o canto do santo nome, ele vai limpando a mente e a alma. É gradativo, né? E aí você começa a ter o gosto. E aí você começa a ter gosto, aí você começa a querer cantar mais e mais e mais, né? E o gosto, depois do gosto vem o quê? Depois de Ruti, vem o apego. E aí se você canta só 4 voltas por dia, vai demorar para vir esse gosto. Na verdade, a gente não sabe nem se vem, né? Não sei se veio, mas eu não sei nem se veio ainda. Mas assim, algo muito pequeno de gosto a gente tem. Você não faz algo durante anos e anos se você não tem um gosto. Algum gosto tem, né? Mas o problema, aí que tá, é que a gente não canta o santo nome, a gente canta as palavras, né? A gente canta as palavras do santo nome, né? Então, mas não tem outra forma, tem que servir, não é somente cantar o santo nome, tem que servir. Por isso Silachar Maharaj fala, temos que cantar as canções de manhã à noite também. 20 minutos você canta as canções da manhã, 20 minutos você canta as canções da noite. Não é somente a Japamala, as canções. É importante, porque a Japamala a gente faz nama parada, ofensa ao santo nome, ou a gente faz namabasa, canta a sombra do nome. Namabasa vai te levar para onde? No máximo para liberar do mundo material, que não é o nosso objetivo. Se você quer se liberar do mundo material, faça namabasa. E você vai se libertar, você vai para o nirvana. Mas não é esse o nosso objetivo. Então, o objetivo nosso é servir Deus. Mas nós temos que fazer o que o Guru fala. E para fazer o que o Guru fala, a gente tem que saber o que o Guru quer. Todo problema começa aí. Ninguém lê o que o Guru fala. Todo dia, praticamente, ontem eu não postei, né? Mas todo dia tem uma aula no grupo do templo. Pouquíssimos que estão lá no grupo, tem mais de 100 pessoas no grupo. Pouquíssimos leem a aula que é postada todo dia. Como que a gente vai fazer o que o Guru quer se a gente não sabe o que o Guru quer? É difícil, né? Como que você vai seguir a lei se você não sabe qual é a lei? Não tem como. Então, a gente tem que ler sim, e é um serviço devocional ler as aulas do Guru. É um serviço devocional. E a gente executar o que está lendo também. E o Guru sempre está falando a mesma coisa. Não muda. A gente canta sempre as mesmas canções todo dia. Você pode vir daqui 10 anos, aqui, se tiver o programa daqui 10 anos, a gente não sabe, né? Mas se tiver o programa, vai ser cantada a mesma canção. E é a mesma canção que é cantada há 40 anos na nossa missão, de manhã e à noite. E a aula é sempre igual. Você vê a aula de Shila Siddhar Maharaj, Shila Govinda Maharaj, Shila Chara Maharaj, agora Shila Tira Kaniliha Maharaj, muda um pouco o humor de falar, como falam, um fala um pouquinho mais duro, outro fala mais suave, enfim, né? Depende do momento também, mas o conceito é igual. Eu estava lendo agora aqui Shila Chara Maharaj e o Raghunanda Prabhu falou, eu li Shila Govinda Maharaj e falou a mesma coisa. Claro, é tudo igual, não muda, mas a gente tem que ler, a gente tem que saber o que o Guru está pedindo, o que o Guru está falando, né? E a associação é extremamente importante. A associação. Se você não vem no templo, você não se associa com Deus, com os devotos, na verdade, né? A associação com Deus é se associar com o Guru. Mas o Guru, como que nós vamos nos associar com ele? Ele está longe, vamos ler o que ele falou, vamos escutar a aula dele. É outra coisa que eu vejo, né? Eu entro no Zoom no domingo, praticamente nenhum devoto do Brasil está lá. Com exceção do Ishan Krishna Prabhu. O Guru está falando. Não tem momento mais auspicioso do que escutar a aula do Guru. E não tem ninguém lá.
do Brasil. Tem várias pessoas do mundo, mas do Brasil não tem. Só o Ishan. Às vezes não, normalmente ele está lá. Normalmente ele tá escutando. Então, só de ver o guru já te dá um ânimo. Só de ver um devoto puro já dá um ânimo. E ele vai olhar você. Porque no Zoom, se você deixar a câmera aberta, ele vai ver você. Ele fala o teu nome. Dandavati Pranam. E ele fala o nome do devoto. Né? Então, ninguém vê. Como que a gente pode querer vida devocional? O que a pessoa está fazendo 9h30 da manhã? Domingo agora foi às 10h30, foi um pouquinho mais tarde. Provavelmente está fazendo algo material. Provavelmente. E não está assistindo o guru, não está vendo o guru. Então, realmente é difícil. Quando Maia dá o teste para nós, quando Maia dá o teste para um devoto não, para quem se iniciou, né? Que não está firme, ele cai. Mas não tem problema em cair uma vez, 2 vezes. O problema é você não se levantar. Né? Então, mas a gente não pode acostumar a cair. Isso aí também é um amuleto que a gente tem, né? Se eu cair, o guru está lá para me levantar. Até quando o guru está lá? Até quando o guru tem a misericórdia, ele tem a tolerância de estar nos dando? Né? É praticamente infinita, mas algum dia pode não ser. Então... Mas também eu acho que você não evolui também. Quanto mais você cai, menos você evolui. Quanto mais você cai, o que acontece? Você caiu, aí você fala, eu caí e voltei, então eu vou cair de novo. E aquilo lá... Cada vez que você cai, assim, todo mundo já caiu. Cada vez que você cai, você comete algum erro, alguma coisa assim, é ruim, não é bom. É claro, Maia venceu. Maia venceu mais uma batalha. Né? Porque a vida, na verdade, a guerra, ela é feita de várias batalhas, né? Então, uma que Maia ganhou é uma batalha mais para Maia. Aquele dia que Maia colocou um obstáculo na tua vida e você venceu mais uma batalha. Você não venceu a guerra. Vencer a guerra contra Maia é difícil. É difícil. Shila Bhaktisiddhanta lá no altar, né? Ele está lá, o guru da direita para a esquerda é o quarto, né? Magrinho de óculos. Ele abriu guerra contra Maia. Ele abriu guerra contra Maia, né? E nós também nós estamos na linha dele. Nós somos Gaudiya Vaishnavas. E você abre guerra contra Maia, que é contra a ilusão, você tem batalha praticamente todo dia. Como diz aqui no Ocidente, né? Você tem que matar um leão por dia, né? Todo dia você está batalhando, todo dia você está batalhando, todo dia. E se você perde, como diz o Raghunanda naquele dia, é uma batalha que você perdeu. E quanto mais batalhas você perde, mais difícil de você algum dia ganhar guerra. Né? Você recua, né? Quando tem uma batalha perdida, o que o exército faz? Ele recua. Para depois se fortalecer e avançar. E o perigo é você perder mesmo a guerra. E aí você esquece da devoção e vai vivendo no material. O problema é a pessoa se afundar em Maia e aí ela fala, não vai dar. Aí ela larga o serviço. Não vai dar. Tem uma aula de Silachar Maharaj, ele falou, né? Quando nós recebemos a iniciação, a gente ganhou o quê? Nós ganhamos o passaporte para ir para o mundo transcendental. Né? Você ganhou o passaporte, mas o problema é você ter o visto. Já é uma grande coisa, claro, o passaporte. Aquele que não tem um guru genuíno, ele não tem como entrar no país. Ele não tem como ir para o mundo transcendental. Mas nós temos que conquistar o visto. Nós temos que conquistar o visto. Então, ele deu um outro exemplo também do trem, né? O trem está lá, rumo ao mundo transcendental. Tem tal dia, vai ter o trem lá, rumo ao mundo transcendental. Então, aquele que faz a prática correta todo dia, ele está rendido em Sharanagati. Aí já entra o Sharanagati, né? Aquele que está em Sharanagati. Ele está rendido a Deus. Ele vai para a estação do trem, ele chega lá na hora que o trem está lá. Ou chega antes. A hora que o trem vai embora, ele já entrou. O trem abriu a porta, ele está na plataforma e ele entra. O trem fecha a porta e vai embora, rumo ao mundo transcendental. Esse é o Sharanagata. Sharanagata é aquele que está em Sharanagati, né? Esse é o Sharanagata.
Aí tem nós, que não fazemos tudo que o guru fala, literalmente, né? Então, o que acontece? O trem vai partir tal hora, e a gente está indo para a estação, mas a gente vai chegar atrasado. A gente vai chegar, alguns chegam, o trem fechou a porta, assim, né? Não conseguiu. Alguns vão chegar depois de meio minuto, de um dia, de um ano que o trem foi embora. Alguns vão chegar, depende da sua vida devocional, né? Você vai chegar lá e falar, pô, o trem foi embora. Mas já que você está na estação, você continua esperando. Essa é a analogia. Você está praticando. Você perdeu o trem, mas você está praticando, você está praticando. Você está lá na estação. A próxima vez que o trem passar, você entra nele. Não pode desistir de tentar. Esse daí é o nosso caso. A gente está tentando, mas a gente chega sempre atrasado e a gente, né? Agora, o pior de todos é aquele que desiste. Ele nem vai para a estação. Não é que ele chegou atrasado, ele não vai para a estação. Ele abandonou. Ele saiu fora do barco e ele abandonou. Ele falou, não quero mais. E o grande problema, quando a pessoa larga, ela não tem consciência que ela largou. Esse é o grande problema, porque quando você larga e você tem consciência, você ainda tem uma esperança de voltar. O problema é que a pessoa fala, eu não quero mais isso. E isso acontece quando? Isso acontece quando você comete alguma ofensa, a parada, ou você tem o ego muito alto. Se você tem o ego muito alto, ou você cometeu ofensa, qualquer tipo de ofensa, aí realmente Krishna te afasta. Krishna te afasta. E aí, quando você vai voltar? Algum dia. Mas pode levar quantas reencarnações? Pode levar meses, anos aqui nessa vida, ou reencarnações. E é isso que a gente quer? Então a gente tem que compreender o que a gente quer. A gente quer chegar lá e o trem partir. Várias vezes aconteceu isso, acho que com todo mundo, né? Quando você vai pegar um ônibus, aquele ônibus que demora pra caramba, né? Demora 1 hora, né? De domingo, né? Tem uns ônibus aí que de domingo demora 1h30. Você está chegando no ponto, o ônibus passa. Não dá raiva, né? Quem já não sentiu raiva? Eu já várias vezes, né? Senti raiva por isso. Você fala, poxa vida, agora vai demorar 40 minutos, 1 hora, né? Ou, sei lá, o avião, você chega no aeroporto, pega um trânsito, perdeu o voo. Eu nunca perdi o voo, mas, né? Você perdeu o voo, você fica com raiva. Você fala, pô, eu nunca mais vou perder o voo, vou sair antes, vou chegar, né? Vou chegar aqui no horário. Isso aí acontece conosco, a gente está sempre perdendo o voo, sempre perdendo o ônibus. A gente chega lá atrasado. E é isso que a gente quer, continuar a chegar atrasado a vida inteira. A gente, para chegar no horário, tem que se render totalmente a Deus. É difícil? É. Mas não é assim, eu vou esperar e me render a Deus para poder largar tudo. Não, é progressivo. O Sharanagati não vem assim. Hoje eu acordei desfrutando, amanhã eu estou em Sharanagati. Não é assim, é progressivo. Você vai progredindo, mês a mês, dia a dia, ano a ano. Algum dia pode ser que você chegue a Sharanagati. Não é de uma hora para outra. Não é abandonar tudo material que vai te levar para Sharanagati. Isso daí é uma confusão, uma visão errada que alguns têm. Eu vou largar tudo material e vou entrar em Sharanagati. Não, largar tudo material é renúncia. O Sharanagati é serviço total a Deus. O serviço total a Deus, a renúncia vem automaticamente. Não é através da renúncia total que você vai chegar no serviço a Deus. É o contrário. Com o serviço total a Deus, você chega à renúncia do mundo material. Não é renunciando a tudo que você... Por isso que a gente deixa a sica. Ontem lá na aula lá das crianças, lá no colégio, eu falei isso. Perguntaram por que eu uso o cabelo assim. Eu falei, então, e teve uma aula do budismo antes, né? Eu falei, porque o budismo, o Mayavadi, ele raspa toda a cabeça inteira. Por quê? Porque ele quer renunciar a tudo. Ele viu que o mundo material, o mundo da exploração, ele não quer participar da exploração, então ele renuncia a tudo. Ele quer renunciar a tudo. Ele quer ir para o Nirvana, ele quer renunciar até a alma dele, até ao livre-arbítrio ele quer renunciar. Por isso que ele vai para o Nirvana. E a gente quer renunciar a tudo, mas servindo Deus. Aqui, ó, é a sica.
A Sica representa Deus. Então, a gente, na verdade, não quer renunciar a tudo, a gente quer servir a Deus. E a renúncia total vem como consequência, automática. Então, para entrar Sharanagati, somente com o serviço diário a Deus e dedicado, temos que ser dedicados. A vida devocional não é brincadeira, é uma aula de Silachyara Maharaj. Nós estamos brincando de devoção. Nós temos que ter consciência e seriedade. Né? Seriedade. A vida sem seriedade, você não chega a lugar nenhum. Na vida material é assim. Você não vai atingir um emprego legal, você não vai ter uma posição se você não tiver seriedade. Você vai estudar para aprender um idioma, se você não for sério, você não vai. E o que é ser sério? Ter um objetivo e cumprir isso. Ter uma meta. Você tem que ter uma meta na vida. Qual a meta última da vida? Amar a Deus puramente, é a nossa meta. Não a nossa, mas a que eles falam, né? Então, amar a Deus puramente, tá? E como você chegar lá? Seguindo o que o Guru fala. Então, nós temos que ter a prática diária correta. Correta, a prática diária correta. E a prática diária correta, ela inclui a associação, sadhu sangha. Não é somente ficar em casa. Mahaprabhu veio dar para a gente o canto congregacional dos santos nomes, Sankirtan. O que quer dizer Sankirtan? Isso aí tem em um dos livros, se eu não me engano, é o livro de Srila Siddhar Maharaj, O Vulcão Dourado do Amor Divino. Eu vou te emprestar esse. O Vulcão Dourado do Amor Divino, né? É o livro de Srila Siddhar Maharaj. Ele fala, Kirtan é cantar. San quer dizer elevado, é a forma mais elevada de cantar. E por isso o Sankirtan é o canto congregacional. A forma mais elevada de cantar é o canto congregacional. Mahaprabhu veio nos dar isso. Yuga Dharma, a religião da era de Kali Yuga, é o canto congregacional dos santos nomes. Aonde você vai cantar congregacionalmente? Na sua casa? Com quem? Se a tua família ninguém segue. Aonde você vai cantar? Com devotos. E onde você vai cantar com devotos? No templo. Na rua, sim, quando as pessoas vão para a rua cantar. Não é o nosso caso. Faz muito tempo que a gente não vai para a rua cantar. Nem em parque, em lugar nenhum. Isso é errado? Sim, é errado. A gente tem que distribuir. Mas a gente atualmente ainda não vai. Mas então, onde você... E quando, por exemplo, o devoto vem está sozinho aqui no templo, ou está só eu e você, a gente está associado com os gurus também aqui cantando, né? E com a deidade. A associação, sim. A associação não é, por exemplo, não importa se o templo está cheio ou vazio. Não, se tem uma pessoa aqui, você já está se associando. Já está associando com os né? devotos puros. E a associação com o devoto puro é ler a aula dele e a associação com ele. Né? Mas o Sankirtan, canto conjunto, congregacional, com quem você vai cantar? Sozinho? Tem um benefício, claro, cantar sozinho, mas tem que ter congregação. A prática é coletiva, o caminho é individual, por isso a gente não tem que apontar o dedo para ninguém. Ah, aquele lá está comendo carne, eu fui em tal lugar, vi ele comendo ovo. Não, a gente não tem que apontar, mas... o caminho é individual. Se ele faz errado, se ele não canta Japamala, o problema é dele. A gente pode orientar ele. Falar, você não está fazendo correto. Né? Você pode orientar o outro. Mas a prática é coletiva. O caminho é individual. O que você faz é para você. Não existe isso. Várias pessoas já falaram para mim, canta uma Mahamantra para mim. Não tem sentido isso. Se eu canto uma Mahamantra é para mim, é para minha alma. Se eu cantar em voz alta, todo mundo que está em volta se beneficia. Isso é uma coisa que, por exemplo, você vai em outras linhas religiosas, né? A pessoa vai lá e pede para outra pessoa rezar por ela. Reza por mim, coloca o meu nome no santuário ali para me abençoar. Isso funciona? Não, ninguém pode fazer nada por ninguém. O que você pode fazer é Tivedoia, misericórdia. Você cantar e a pessoa escutar. Se a pessoa não escuta, não tem nenhum benefício. Você vai falar, eu vou cantar 16 voltas. Você não tem tempo hoje? Eu vou cantar 16 voltas para você hoje. Não é assim. Você tem que fazer, nós temos que fazer. Por exemplo, eu falo, eu honro praçada todo dia.
de segunda e quarta, eu vou dar para você o mérito de honrar praçada. Vê como pensando, raciocinando, já é absurdo isso. Né? Já é absurdo. Eu vou honrar praçada, segunda e quarta é por Raghunanda, terça e quinta é para o Ishan Krishna, e, sei lá, sábado e domingo é para mim. Não é assim que funciona. Né? Não é assim. E também as pessoas pedem algo material, também não funciona. Não adianta você pedir nada material. O que acontece, né? Que nem antigamente se fazia cerimônia de fogo para semideuses, em outra era, não é agora, né? Você fazia cerimônia de fogo para semideuses, para tirar o karma, para melhorar. Né? Isso está nas escrituras. Você retarda aquele karma, você não tira. Você posterga o karma. Você não tira o karma. O semideus pode até melhorar a sua situação financeira, o seu problema, sei lá, mas eles não vão tirar isso. Ninguém tira o seu karma, somente Deus se você entrar em Sharanagati. Então não adianta pedir para Deus para curar uma doença. Não adianta pedir para Deus, a mãe, o pai. Eu conheço várias pessoas que fizeram isso já, né? E eu vi fazer isso, né? Acender vela para o neto ir bem na prova. Né? Meu filho vai fazer uma entrevista de emprego muito importante, fica rezando, faz 30 dias de oração lá, né? Novena, né? Novena seria 9 dias, né? Mas a pessoa, enfim, tem, sei lá, quarentena, faz 40 dias, né? 40 dias de reza, sei lá. Não, ele tem que entrar se for o karma dele. Não é você rezando para ele, não é a pessoa que está doente, ela vai se curar da doença, se o karma dela se curar. Não adianta você. Que poder nós temos? Nós somos infinitesimais. Você tem que rezar para Deus, eu tenho que rezar para Deus, para nós ganharmos o quê? Mérito, fortuna espiritual. Deus gosta quando você fala o nome dele. Você não tem que falar o nome dele, rezar, orar para ele, para pedir algo em troca, é para servir. Então, a maioria esmagadora das filosofias, religiões, eles têm um conceito errado, eles usam Deus como se fosse seu servo. Eles usam Deus como se fosse o servo deles. Isso é totalmente errado. A gente tem que servir incondicionalmente. O teísmo mais elevado é você servir Deus sem querer nada em troca. Esse é o teísmo mais elevado, é o que Mahaprabhu vem nos dar. Eu não quero nada material. Mahaprabhu falou isso no 4º verso do Sri Shikshastra. Tem uma aula gravada no YouTube, nossa, e no Facebook também. É que no YouTube é mais fácil de olhar, né? Também não é tão fácil assim, porque tem acho que 1.200 aulas já. Mas, enfim, mas é mais fácil do que o Facebook, né? Então, você pegar, tem lá Sri Shikshastra, são várias aulas falando sobre o que Mahaprabhu escreveu. E o 4º verso dele é assim: eu não quero riqueza, eu não quero fama, eu não quero seguidores, eu não quero belas mulheres, eu não quero ser um poeta, eu não quero nada material. Mahaprabhu, Deus falou isso. Eu quero somente servir Deus incondicionalmente, vida após vida, nascimento após nascimento. É isso que nós temos que orar. É isso que nós temos que rezar. Se quer acender uma vela, peça isso. A nossa linha não é de acender vela. A gente oferece incenso, né? A gente oferece a dipa no altar, né? Mas não é, a nossa linha não é de acender velas. Não tem puja com vela. O Arati não usa vela. Então, mas você tem que orar isso. Vida após vida eu quero servi-lo. E Silachara Maharaj falou nas aulas dele também. Não interessa se eu estou no plano celestial, eu não quero ir para o plano celestial, eu não quero ir para o plano infernal, eu não quero voltar para a terra, eu não quero nada, eu quero servir Deus. A única coisa que eu quero é servir Deus, não importa o lugar, não importa que corpo eu esteja. Não importa, eu quero servir Deus vida após vida, incondicionalmente, sem querer nada em troca. É isso que Mahaprabhu... Por que Mahaprabhu pediu isso? Pode parecer uma incoerência, né? Deus falando, eu quero servir Deus, mas ele é o Deus. Porque Mahaprabhu veio como um devoto. Ele veio nos dar exemplo. Mahaprabhu veio como um devoto, Brahmani, filho de Brahmani. Ele recebeu sannyasi. Mahaprabhu recebeu sannyasi, ele dormia no chão, fazia austeridade, como um sannyasi. Ele comia o que davam para ele. E ele falava, não me dê coisas opulentas.
Por que Deus fez isso? Porque ele veio como um devoto para nos ensinar. Ele não veio como Krishna, ele veio como Mahaprabhu. Por isso que Mahaprabhu é a misericórdia. Mahaprabhu é muito mais misericordioso do que Krishna. E Srila Siddhar Maharaj fala, você já deve ter lido no livro, acho que é A Busca por Sri Krishna na Realidade Bela, você já leu, né, ele, né? Então, eu acho que é nesse livro que Srila Siddhar Maharaj fala, quando Krishna quer dar a misericórdia para o ser humano, para nós, ele vem na forma do Panchatattva. Mahaprabhu, o irmão dele, Advaitacharya, que é o Mahavishnu, Gadadhar Pandit, que é Shrimati Radharani, e Shri Vas, que é um devoto puro associado dele. Então ele vem na forma do Panchatattva. Krishna, quando quer dar a misericórdia, ele vem na forma do Panchatattva. Krishna está lá brincando com as golpes, com o Radharani, está tocando flauta, brincando com os amiguinhos. É isso que Krishna faz. Krishna não está tomando conta disso ou daquilo. Quem que está tomando conta de nós? Quem que está nos instruindo? Não é Krishna. Quem é? É Nityananda Prabhu. E Nityananda Prabhu é o Guru encarnado. Por isso Nityananda Prabhu não tem como chegar a Deus sem passar por Nityananda Prabhu. E Nityananda Prabhu é o Guru encarnado. Então, nosso caminho, a nossa ponte para chegar a Deus é o Guru. Não tem outro caminho. O Guru é a ponte. O Guru é aquele que vai te pegar pela mão. Mas como que ele vai te pegar pela mão? Dando a instrução. Ele não pega pela mão, ele pega no colo, na verdade. Né? O Guru pega no colo, mas a gente quer pular do Guru. É tipo aquela criança, aquele cachorro rebelde, né? Que não quer ser pego no colo, ele quer pular, ele quer, né? Então o Guru é o domador de cavalo, né? Você pega um cavalo aí de selvagem, né? Cavalo mesmo selvagem, que nasceu lá né? Nem sei se tem isso hoje no mundo, né? Mas antigamente tinha, né? O cavalo nasceu lá selvagem, e aí vai dominar, o ser humano quer dominar ele não quer. O Guru quer dominar a gente, tirar todos esses defeitos que nós temos, mas nós não queremos. Mas se você tiver vontade e você tiver a prática diária, a gente vai se render ao Guru. A rendição ao Guru, a submissão ao Guru é extremamente importante. Nós temos que nos submeter ao Guru, a rendição ao Guru. Tem mais alguma pergunta? Ou... Não. Não? Vamos ver se alguém fez alguma pergunta aqui pelo Facebook. Por enquanto, não. Nenhuma pergunta. Vamos cantar então o Nama Sankirtan, o Hari Harai. Está na continuidade aí, o Raghunandan. À noite continuaremos a leitura. A próxima leitura, se eu não me engano, que eu já vi, acho que é a prática devocional, alguma coisa justamente sobre o que a gente está falando aqui. É a continuidade da aula hoje, né? Então, a prática correta é extremamente importante. Vamos lá, então. Nama Sankirtan, Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan
হইতে বিঘ্ন নাশ বিষ্ণুপুরা ব্রহ্মা হইতে বিঘ্ন নাশ বিষ্ণুপুরা জয় গোসাই যার মুনি তার দাস জয় গোসাই যার মুনি তার দাস বার পদ রেণু পুরা পঞ্চদা আদে চরণ সেবী ভক্ত শোনেবা আদে চরণ সেবী ভক্ত শোনেবা জনমে জনমে মোরে অভিলাষ জনমে জনমে মোরে অভিলাষ জয় গোসাই জপে ব্রজে কইল বাস জয় গোসাই জপে ব্রজে কইল বাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন 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 শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন কহে অধম দাস নাম সংকীর্তন কহে অধম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন গৌর হরি গৌর 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 হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয়নিতায় জয় গৌর জয়নিতায় জয় গৌর নিতাই গৌর হরিব 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 নিতাই গৌর হরিব 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 Vamos ver quem está participando conosco aqui da live.
Temos conosco aqui hoje a Vishaka Devidasi, que mora na Costa Rica, a Malini Devidasi, mora em Araraquara, o Vrajaraja Prabhu aqui de São Paulo, Clauri Fiorini, também deve ser do Brasil. Agora tem aqui Swarnang conosco aqui também. Ananda Moi Prabhu, se eu não me engano ele é da Argentina. E Isvaridasi também não é do Brasil. Então agradeço a presença de todos, o Satsanga de vocês, a associação com vocês. Até a noite, às 19 horas, com o programa da noite. Eu vou ver no outro aparelho que está filmando, porque normalmente lá tem mais alguém do que aparece aqui para mim no celular. Então, bom dia a todos, Nanda Bhat Pranam. O Vrajaraja Prabhu também está conosco. Então é isso. Dando a